o São Paulo recebe o Cruzeiro lá no Morumbi às 5h30 da tarde. E atenção, hein? Com transmissão da Globo. Pressão da torcida, pressão do dono e uma semana com bastidores agitados. O time precisa reagir contra um adversário que costuma complicar a vida do Cruzeiro. Microfones por todos os lados e perguntas que nem sempre são respondidas. Matheus, fala com a torcida. Não tem explicação. A gente não tem muito o que falar, tem que só trabalhar. A cobrança é externa e interna também. A gente vem se cobrando, lógico. Os jogadores assumem a responsabilidade. O retorno que a torcida espera, agora eles só podem dar dentro de campo. A próxima partida é a mais importante para a gente sair dessa situação e trazer um resultado positivo que a gente tem que conseguir o mais rápido possível. A próxima partida é amanhã, longe de BH. Nessa rodada, o Cruzeiro viaja para encarar o São Paulo, um adversário historicamente difícil de vencer fora de casa no Brasileirão. De cabeça! Tá batida! Nos últimos 30 confrontos com o mando do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro só ganhou 3. E a última vitória foi há quase 12 anos, em julho de 2013. 3 para o Cruzeiro, 0 para o São Paulo. De lá para cá foram 7 derrotas e um empate no Morumbi. Neste domingo, o time vai buscar uma vitória que pode ser determinante para esse início de temporada. É um Cruzeiro, sim, que precisa dar uma resposta urgente, não só para os seus torcedores, mas para o próprio Cruzeiro, esportivamente falando. O Cruzeiro tem que ganhar e tem que jogar bem, tem que entregar, tem que voltar a ter o torcedor do lado dele, fazer com que o torcedor se convença que o projeto do Cruzeiro para 2025 é válido. Muitos questionamentos ficaram sem explicação. Pelo menos a resposta para mudar o jogo, eles sabem. Trabalhar, tem que o mais rápido possível corrigir os erros, estancar as coisas que vêm acontecendo de errado e continuar trabalhando, porque tem um ano todo pela frente. Todo mundo colocar a mão na consciência, sabendo que precisa dar algo a mais para a gente sair desse momento. Ó, jogo lá em Morumbi, né? No Morumbi contra o São Paulo. O jogo costuma ser embaçado. Mas o momento do São Paulo não é também lá. Também não é nada bom, né? Você viu o que aconteceu no meio de semana? Primeiro, boa tarde a todos. São Paulo abriu 2-0 contra a Alianza Lima na Libertadores, tomou um empate no final. Muita pressão sobre o Zubeldia, o treinador também. Tem alguns desfalques importantes em São Paulo. Quem sabe o Cruzeiro não busca um pontinho lá, hein? Mas tem desfalque no time do Cruzeiro também. Jonathan Jesus foi aquela expulsão polêmica no jogo contra o Internacional. Isso. Quais são as opções pra zaga? A que tem sido mais utilizada, pelo menos, é o Gamarra. Mas ele não tem ido muito bem. O zagueiro canhoto paraguaio que veio agora no final da janela, né? É um jogador que não tem inspirado tanta confiança. É o favorito para ganhar essa posição no lado esquerdo, mas a outra opção é essa aí. Djalma entrou também mais canhoto. Também canhoto, entrou mais como lateral esquerdo com o Leonardo Jardim, mas jogou como zagueiro ano passado e chegou a jogar bem. Eu apostaria no argentino, hein? Olha só, na zaga tem essa dor de cabeça, mas é para um jogo só. A dor de cabeça no meio de campo é mais grave, né? Lesão chata do Matheus Henrique, inclusive foi operado agora de manhã, deu tudo certo, boa recuperação para ele. Deve voltar depois da pausa do Mundial. O grande problema é que é o melhor meio-campista do time. Até acho que em 2025 ele não tá jogando tão bem quanto no ano passado. Mas acho que tem a ver com o time também. E é o tipo de cara que você espera sempre a recuperação no próximo jogo. Agora abre um leque para outras opções. Tem Lucas Silva, pode ter um meio-campo mais encorpado. Aliás, é nisso que nós estamos apostando para amanhã, hein? Lucas Romero e o Wallace, o meio-campo mais encorpado, e mais o Eduardo, para ser um cara mais. E Pereira no meio de campo? Acho que vai o Wanderson, para você ter uma saída mais rápida ali pelo lado direito. O Dudu normalmente faz isso na esquerda, mas o mais importante é parar de tomar gol, né? Tem que se defender bem amanhã contra o São Paulo. No Cruzeiro que não tá em dia, vamos combinar é o futebol, né? Momento delicado, pressão da torcida, pressão no Pedro Lourenço. Por isso vamos pra Toca da Raposa, onde está a Maria Cláudia Bonucci, para contar os bastidores de ontem, quinta-feira agitada. Mas antes, tem jogador de saída, Bonucci? Boa tarde, me conta. Tem sim, viu, Maurício? Muito boa tarde para você, todo mundo que está com a gente no GE. O Cruzeiro anunciou o empréstimo do lateral esquerdo Marlon para o Grêmio. E o Cruzeiro pode receber, né, até 23 milhões de reais caso o Marlon participe de 20 partidas nesse período de empréstimo com opção de compra, tá? O Marlon viaja para Porto Alegre na próxima segunda-feira e desde ontem já não participa das atividades aqui na Toca da Raposa. Ontem, aliás, como você disse, foi um dia bastante agitado, né, nos bastidores do Cruzeiro, a começar que teve protestos de torcedores aqui na porta do centro de
de treinamentos. Um dos principais alvos desse protesto foi o Alexandre Matos, que é CEO, responsável pelo futebol do Cruzeiro. Representantes dos torcedores entraram na Toca da Raposa, foram recebidos pelo Alexandre Matos e também por alguns jogadores e ficaram cerca de 1h30 lá dentro. Outros 6 atletas participaram daquela reunião, né, com o Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro. Reunião essa que aconteceu na sede do supermercado, que o Pedro Lourenço também é dono. Foram jogadores considerados líderes desse elenco: o goleiro Cássio, lateral William, Lucas Silva, Lucas Romero, Fabrício Bruno e também o Dudu. Segundo apurou o GE, entre os temas abordados nesse encontro estiveram aquelas recentes declarações do Pedro Lourenço dizendo, né, para a imprensa abertamente que o clube errou em algumas contratações. Agora, essa instabilidade que o Cruzeiro vem vivendo, tanto dentro quanto fora de campo, lembra muito o início da temporada passada, como a gente vai ver agora na reportagem. O tempo parece não passar e a história se repete. O sentimento de 2025 foi um jogo vergonhoso para nós. É parecido com o de 2024. É uma derrota que dói muito. Cruzeiro é um time que tem muita história. A derrota para o Muxuquiruna pela Sul-Americana trouxe a lembrança de uma das piores derrotas do Cruzeiro no ano passado. A eliminação na Copa do Brasil para o Souza da Paraíba. E as semelhanças com 2024 não param por aqui. Troca de treinador. Mais um ano sem o Campeonato Mineiro. E assim como no ano passado, o torcedor demonstra insatisfação com os resultados. O Cruzeiro está difícil. Tá difícil demais, com o plantel que tá, com o jeito que tá a situação aí. Não vai dar bom, não. Cruzeiro só tá perdendo e eu tô perdendo a paciência também. Já são 3 derrotas seguidas em 2025. Apenas uma vitória com o técnico Leonardo Jardim. Somente em um jogo neste ano, o time não levou gol. Com uma folha salarial quase 2 vezes maior em relação à gestão de Ronaldo Fenômeno, os resultados não têm aparecido. Me parece que o Cruzeiro ele foi para o mercado assim, vamos trazer nomes fortes de impacto, porque aí eu vou convencer o torcedor. Convenceu por uma semana. Quando o Cruzeiro foi a campo, as coisas não aconteceram. Em entrevista ao jornal O Tempo, Pedrinho admitiu erro nas contratações e disse ter cobrado mais acerto nas escolhas de Alexandre Matos, gestor de futebol do clube. Ontem, jogadores do Cruzeiro se reuniram com a direção. Um dos temas da conversa foi justamente as declarações de Pedrinho sobre as contratações. De repente, os jogadores estão incomodados com tudo isso que está sendo falado e sendo exposto, né, para a mídia do patrono do clube. Também nesta quinta-feira, torcedores protestaram em frente à Toca da Raposa. Foi a primeira manifestação contra a diretoria desde que o Pedro Lourenço anunciou a compra da SAF do Cruzeiro em abril do ano passado. Fora Alexandre Matos. Esse é o desabafo do Cruzeirense hoje. Nós queremos Alexandre Matos fora do Cruzeiro. Estancar as coisas que vêm acontecendo de errado e continuar trabalhando, porque tem um ano todo pela frente. Em um ano que o Cruzeiro tem repetido os erros de 2024. Pelo menos por enquanto. Tá fraco, tá ruim, mas vai ficar bom. O dia seguinte da derrota para o Muxuquiruna foi de protestos na Toca, o principal alvo, o CEO do clube Alexandre Matos, e aí faixas foram colocadas, etc e tal. Eu falei aqui, repito, eu entendo que há erros na montagem do elenco, o elenco é de fato desequilibrado, mas nós temos o hábito aqui de sempre apontar e tentar achar um culpado. Quando um acidente aéreo lamentavelmente acontece, é uma sucessão de erros. Eu não estou fazendo nenhuma relação à gravidade de um acidente aéreo com o que está acontecendo no Cruzeiro, não, tá? Estou dizendo que é uma sucessão de erros. Para mim, no Cruzeiro, é uma sucessão de erros. Passa pelo Alexandre, passa pelos jogadores, pelo elenco, passa pelo Léo Jardim também. Será que a culpa é só dele? Alguém pode me ajudar com essa resposta, Valuzinho? Não, a resposta é óbvia, né? Claro não, que não. Não é óbvio para muita gente, não é óbvio, não. Claro que não. Claro que não. Mas ontem você deu indícios de que achava que era. Não, isso aí... Deu sim. Você está sendo... Eu tô mentindo, HG? Não. Ontem não deu indícios você de não achava mente, que não. era. Eu vou usar uma palavra que você gosta muito. Eu acho que você não acompanhou o programa de ontem. Eu vou usar para vocês dois. Aqui. Ambos estão sendo desleais, com a minha opinião. Eu aprendi, mas é de uma quantidade assim...
que chega a beirar... deslealdade comigo é absurdo. A deslealdade sua e do HG neste momento de falar comigo a respeito disso é uma deslealdade que flerta com a covardia. O Cruzeiro hoje é um amontoado de... O clube, vamos lá, o elenco de jogadores está defendendo o próprio elenco. O técnico está defendendo o trabalho. O Alexandre também. O Pedro Lourenço defende o cargo de dono do clube. E eu vejo uma ruptura, para mim, aqui de fora, a gente vê o Pedro citando o Matos, mas citando os erros do Alexandre Matos. Diferente da maneira quando... Eu fiz questão ontem, era 2h40 da madrugada, eu estava assistindo a entrevista de apresentação do Pedro Lourenço no Cruzeiro, dia 29 de abril, e depois a apresentação oficial no dia 2 de julho de 2024. E como mudou o tom do próprio Pedro Lourenço quando se refere hoje ao CEO de futebol. Claro, desgaste dos últimos meses, das contratações que acabaram não virando por algum motivo, seja dos jogadores, dos técnicos ou responsabilidade também do próprio Alexandre Matos. O Jardim, que chegou outro dia, cita muito Pedro Lourenço, mas já falou a respeito do grupo de jogadores. Então nós temos um monte de funcionários, pessoas capazes de trabalhar no futebol, cada uma trabalhando para si, HG. E ninguém trabalhando para o Cruzeiro. São individualistas. Eu não acho que isso... A gente tem que falar muito mais, teria que falar muito mais. Mas longe de mim, como você deu a entender para o nosso telespectador, de que a responsabilidade seria apenas do Alexandre Matos. Eu acho que ele tem uma parcela gigantesca que eu não posso dividir de maneira igualitária para o elenco, para o Jardim e para o próprio Pedro Lourenço. Posso, sem criar polêmica, eu não quero criar isso num dia como esse de maneira nenhuma, até porque eu entendo o momento que o Cruzeiro vive, mas o torcedor do Cruzeiro já não tinha ido lá na Toca, tinha tido uma reunião. E aí ele vai depois de... Ele foi na 2 dias. É que ontem foi para a porta da Toca manifestar. Anteontem foi a reunião que eu, inclusive, acho que não tem que acontecer. Você não tem que receber organizada para dar palpite em gestão. Inclusive, o torcedor foi lá achando que isso faria com que o time ganhasse do Mojuca Runa e não ganhou, perdeu. E aí ele foi ontem de novo. Para protestar. Só que agora contra o Alexandre Matos. O que eu disse Qual ontem... a solução? Qual a solução? Tem uma solução. Eu acho que não tem uma solução, porque não é só um problema. É um conjunto. É isso. A gente, primeiro o Cruzeiro precisa entender por que não está ganhando. Para ele buscar uma alternativa para resolver o problema. Por que não está? Eles sabem, não sabem. Por enquanto eles não sabem. Não identificaram ainda. É uma sequência de problemas. O primeiro problema, todo mundo cala a boca. Cala a boca mesmo. Pedrinho, pss. Leonardo Jardim, pss. Vamos proteger e blindar todo mundo que está aqui dentro. Estou com você. Primeiro ponto, primeiro passo é esse. Segundo passo, vamos repensar algumas coisas no campo-jogo. Vamos sentar, conversar todo mundo. Tentar trazer todo mundo para o mesmo lado. Porque não adianta, você está num time de individualistas. A gente sentar aqui e fazer os... A reunião, para mim, é um erro ontem, com 4 jogadores. Também acho que com 4 jogadores... Os jogadores que pediram, tá? E principalmente de ser errado. Não, era para sentar todo o elenco, toda a comissão técnica, todo o departamento de futebol. Na Toca. Por que adianta? Na Toca. Não faz sentido essa reunião ser fora da Toca da Raposa. O que adianta? Com você. Eu sentar aqui, eu sair daqui, a gente sai daqui, vai conversar com o Murilo para fazer pleitos pro programa. Vai todo mundo, pô. O ponto aqui é simples. Eu concordo com o Valor nesse ponto. E aí, nessa situação, ela é simples de ser resolvida. Agora, senta, conversa. O Jardim dá 2, 3 passos para trás em relação ao que ele gosta de futebol. Não é feio, não é demérito, não é problema. Nesse momento, tá difícil de encaixar o jogo dele. Repensa um pouquinho. E, cara, esse time vai chegar em algum momento a conseguir vencer adversários que hoje são considerados adversários fáceis. O Cruzeiro não pode enfrentar o Mojuca Runa e simplesmente, cara, perder, ser engolido pelo Mojuca Runa dentro de casa. Para o bem, isso é inadmissível, para o bem do Cruzeiro, se cada um continuar correndo na direção do seu trabalho, vai estar uma cordinha amarrada no escudo do Cruzeiro. Isso, e aí, cada direção correndo para um lado. Eu deixei ontem no grupo, desculpa aí, eu deixei ontem no grupo uma mensagem para os amigos aqui, de que quando o Cruzeiro era uma associação,
de fato, o conselho, direção, era tudo uma coxa de retalhos. Cada um ia para um lado, tinha uns grupinhos aqui e tal, num clube associativo. Numa SAF como é mais fácil, entre aspas, resolver os problemas, porque o clube tem um dono. Então o Pedrinho tá gerando incômodo o que o Pedrinho tá fazendo de falar. Então é o que eu disse ontem. Pedrinho, entenda que você tem um assessor direto, que é o Olivério Júnior, que é um monstro espetacular, que sabe muito. Então ouça e dá uma segurada. O Pedro Júnior é um sujeito que está sendo preparado e já ele vai tocar isso aí. O Pedro Júnior é espetacular, é um líder espetacular. Daqui a pouco ele vai botar mais a cara, mas também já está na dele. Fala pouco ou quase nada. O Alexandre Matos resolve o problema da correção de rota, que é o papel dele. Ele não vai ser demitido, gente. Ele não vai ser demitido. E quer saber o que eu acho? Não é momento para movimentos bruscos, embora ontem eu tenha dito aqui, com a exposição do Pedro, com a exposição do Léo Jardim, o Alexandre Matos poderia procurar a direção e falar, ó, vocês me expuseram, eu não tenho mais clima, mas já que não vai tomar a decisão, não vai ter nenhum movimento brusco, então o Alexandre corrige a rota e segue fazendo o trabalho dele. O Léo Jardim é contraditório. O Léo Jardim, o que é contraditório? É contraditório, falar que não tem clima e segue. Como é que segue? Veja bem, meu irmão, então presta atenção que eu vou repetir o que eu falei. Você não prestou atenção. Ontem, que ele falou ontem. O que eu falei ontem é o que eu acho. A partir do momento que eu tenho a informação que o clube não vai mandar embora, então ele corrige a rota e faz o trabalho dele da melhor maneira possível. Ele, Alexandre. O Léo Jardim tem que resolver o problema da organização desse time em campo. Que faça, porque tem estofo para fazer. E os jogadores precisam executar o que está sendo pedido. Mas colocando intensidade, competitividade, correndo mais do que o adversário, senão não vai virar. Torcida Celeste, uma ótima noite a todos. É informação urgente. Já tem o nome de um possível substituto do Alexandre Matos. É isso mesmo, é esse cara que vocês estão vendo aí na tela. Marcos Braz, ex-vice-presidente de futebol do Flamengo. Um cara campeão. A torcida do Cruzeiro não aguenta, não quer nem mais ver, né? O Alexandre Matos, pintado de ouro na Toca da Raposa 2, e há uma imensa expectativa desse cara que vocês estão vendo aí, Marcos Braz, seu substituto ideal do Alexandre Matos. O Pedrinho BH ia dar total autonomia para o Marcos Braz. Se a melhor escolha, eu não sei, quero saber de vocês. Quero saber de vocês o que vocês acham de ver esse cara, né, que ficou tanto tempo à frente do Flamengo, né? Ajudou o Flamengo a ganhar títulos da Copa Libertadores, inclusive trabalhou com o atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, né? O zagueiro Fabrício Bruno, né? Então, assim, tem outros jogadores. Tentou levar o Leonardo Jardim para o Flamengo, né? Então, assim, tudo isso, Pedrinho BH vendo esse cenário todo, pode formalizar a qualquer momento, a qualquer hora, uma proposta, né, para o Marcos Braz ser o novo CEO, né, do Cruzeiro, né, ser o cara ali que manda no futebol. Agora eu quero saber de vocês, seria uma boa, não seria? Deixa aqui nos comentários, amigas e amigos, que eu prometo responder a todos vocês. Eu tô indo nessa, fiquem com Deus e até a próxima!